galera, Viana na área, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. Para quem está chegando agora, né? A gente está fazendo um curso completo de contabilidade de custos. Começamos com uma aula introdutória, depois partimos para custos diretos e indiretos, e agora quando um custo é fixo e quando um custo é variável. Ainda mais nesse tempo de pandemia, é legal a gente começar a verificar o que as empresas hoje estão arcando com seus gastos, ok? A gente está passando por um processo complicado porque a nossa economia está conturbada, algumas empresas realmente estão fechando, algumas não estão fechando somente por conta de uma pandemia, é também por falta de conhecimento na área de contabilidade. A maior parte das nossas pequenas empresas, elas são geridas por a própria gestão, né, da empresa. Às vezes esse gestor não é um cara formado em administração e também muito menos em relação à contabilidade, ao ser um contador que está fazendo gestão daquele patrimônio. Então, essas pequenas empresas, ela tem como primordial, geralmente, contratar um escritório de contabilidade. E aí, o escritório de contabilidade, ele não está voltado para essa questão pontual de administração de gastos, entende? Então, contabilidade de custos é um setor de custos que a tua empresa está aprendendo a administrar seus gastos. E aí, nesse momento agora, antes de qualquer definição de que é custo fixo, o que é custo variável, seria interessante vocês começarem a pensar, congela aí a imagem, congela aí o vídeo, e comecem a pensar o que seria fixo para a sua empresa e o que seria variável, né? A gente já tem uma ideia do que é esse custo fixo, né? E assim também funciona para as despesas. Então seria interessante de vocês pegarem e planilharem na tua empresa o que seria gastos fixos e gastos variáveis. Fixo já dá para entender que são gastos que aconteça o que ocorrer, a sua empresa vai ter, né? Quando é que eu começo a fazer esse processo de separação de custo fixo para custo variável? Quando eu estou fazendo classificação de custos voltada a produto, ok? A minha produção, ou seja, qual é o comportamento do gasto voltado para o consumo do meu produto, da minha produção. Então a gente está falando de comportamento. Na aula anterior a gente falou sobre classificação dos gastos, né? Classificação dos custos voltado para o produto. Então gasto de um lado, produto do outro. Agora não, a gente está falando sobre como é que esse custo se comporta à medida que a minha produção vai existir. Então como é que eu vou classificar o meu custo fixo e variável de acordo com o comportamento da minha produção? Então já dá para entender que quando, independente de a gente ter ou não a produção, o nosso custo existir, então ele é fixo. Tá aí uma coisa que eu não entendo nos processos seletivos, quando alguns, né, candidatos são interrogados, questionados, a apresentar quando salário é um custo fixo ou variável. Primeiro que a pergunta não foi uma pergunta clara, né? Então faltou informação aí. Tem gente que acha que é passo repassa para bater no botão, é fixo. Ou, não, é variável. Então vai depender da fisionomia de quem está entrevistando para você saber se aquele gasto é fixo ou variável. E eu até fico brincando em sala de aula que vai depender muito de como aquela pessoa acordou para fazer essa pergunta para você, porque a pergunta está muito vaga. Então quando alguém chega e fala assim para você, salário é fixo ou variável? Quando eu estou perguntando se salário é fixo ou variável, significa dizer que ele pode ser os dois. Porque o salário ele é fixo ou variável dependendo do modo de que você contratou. Então tá aí mais uma dica que eu dou para vocês, que contadores e administradores, vocês precisam ter em mãos a ideia de como é a contratação do pessoal da sua empresa. Se a contratação do pessoal da sua empresa é fixa ou variável, em relação ao que? A minha produção. À medida que você tiver contratações fixas ou variáveis, é aí que você vai começar a denominar se aquele gasto é custo e se ele é um custo fixo ou um custo variável. Se ele é uma despesa, se é uma despesa fixa ou variável. Vamos partir para o exemplo claro?
Se eu tenho a contratação de um pessoal, né? A gente estava fazendo o exemplo de uma economia informal que a gente vende cachorro-quente, hambúrgueres, batata frita, pizza. Então, quando a gente contrata uma pessoa, né, para pagar R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para a pessoa trabalhar junto com a gente naquela economia informal, naquela carrocinha, ele produzindo hambúrgueres ou não, ele fritando as batatas fritas, montando todo o meu pacote para entrega. Se esse pacote ele não depende dessa quantidade para ele receber, ou seja, produzindo ou não, estando presente no meu trabalho, ele vai ter que ganhar os R$ 1.500, R$ 2.000 dele, então o custo é fixo. Então o custo fixo ele não depende da produção. Então pensem na sua empresa hoje. Sua empresa, Viana, eu trabalho numa lanchonete. Sua lanchonete está aberta? Não, não está, está fechada. Quais os gastos que a sua lanchonete, a sua empresa, ela possui, mesmo estando com o estabelecimento fechado? Isso são custos fixos. Então, esses custos fixos são custos fixos que independem ou não da sua empresa vender na sua lanchonete, né? Então, ele independe daquela quantidade que está sendo ofertada, daquela quantidade que está sendo vendida. Então, o custo fixo para a sua empresa não está ligado à quantidade produzida. O exemplo clássico que o pessoal utiliza é a questão do aluguel. Então, quando a sua empresa tem um aluguel, vamos pegar essa lanchonete dessa minha aluna. Diana, eu trabalho na lanchonete, né? No centro do Rio, sou do Rio de Janeiro, pessoal. Trabalho lá numa lanchonete no centro do Rio. Então, minha lanchonete está fechada. Você está pagando aluguel? Independente de estar vendendo ou não? Então, o aluguel da sua lanchonete é um custo fixo, entende? Então, quando eu tenho gastos classificados como fixos, significa que o comportamento dele não depende da produção que está sendo exercida naquela tua empresa. Tem gente que faz uma confusão em relação a isso, porque quando eu pergunto isso, alguém fala assim, mas Viana, o salário, ele é variável porque o salário tem aumento. Aí eu digo assim, então me dá um exemplo de um salário que tem aumento. Aí tem vários fatores. Sempre confundem salários com comissões, ok? Se eu perguntasse, e isso é notório, toda vez que eu pergunto isso em sala de aula, salário é fixo variável, o pessoal fala que é variável, porque na cabeça dele a primeira coisa que vem são comissões. E a comissão, o que acontece? Todo mundo, ninguém discute sobre isso, que comissão é um gasto variável. Por que é variável? Porque à medida que o vendedor está vendendo, né, está exercendo a sua função, vendendo a sua mercadoria, então ele está tendo mais comissão. Então a comissão é variável. Agora, vamos lá. Se tratando de uma empresa comercial, o custo, a gente já falou isso lá no início das aulas, se tratando de uma empresa comercial, o custo no comércio é a mercadoria que você comprou. Então, o valor que você pagou por aquela mercadoria. O valor que eu paguei pela mercadoria vai fazer parte do meu custo da mercadoria vendida. Então, o CMV para o comércio é só o valor atribuído para a compra e estocagem daquela mercadoria, ok? Eu comprei com frete, então tudo isso vai ser incorporado como o custo da minha mercadoria vendida? Ok, mas o salário do vendedor não é custo. O salário do vendedor vai ser despesa, ok? As comissões desses vendedores, eles vão ser uma despesa variável. Aí o salário do vendedor, geralmente o salário do vendedor é uma despesa fixa. Ele não é um custo fixo, porque no comércio o custo é o valor que nós pagamos pela mercadoria. Então, o CMV vai ser o custo da mercadoria vendida. O salário do vendedor é despesa variável. Mas pode ser uma despesa fixa? Pode, e geralmente é fixa. Então, o que seria a despesa fixa dele? Viana, se ele produzir ou não produzir, ele vai ganhar um salário mínimo. Então, isso é característica de uma despesa fixa para ele, ok? Mas, se ele vender, ele vai ter comissões. E aí é que começa, as comissões são classificadas como despesa variável.
despesa variável e despesa fixa, porque na contabilidade as duas contas são tratadas diferentemente. Então, salário é uma conta e despesa variável, comissão, é outra. Salários é uma conta. Salários é despesa. Salários pode ser classificado como despesa comercial da área de venda. Comissões também é uma despesa da área de venda, só que na conta de comissões. Para contabilidade são duas contas distintas, ok? Então, isso é uma coisa que a gente precisa focar. Então, a despesa ela pode ser fixa e variável, assim como o custo. O aluguel ele é um custo fixo, porque é ali que está funcionando toda a minha linha de produção. Agora, se eu tenho a contratação do meu salário voltada para a quantidade que está sendo produzida, ou seja, eu não vou mais pagar R$2.000 para uma pessoa trabalhar para mim se eu não consigo vender cachorro-quente, se eu não consigo vender a batata frita, eu não consigo vender a pizza. Então, eu vou fazer uma contratação de pessoal voltada para a quantidade que ele venha vender, ou a quantidade que venha produzir. Vamos dar um outro exemplo? Eu trabalho numa empresa de móveis. Eu vou pagar a mão de obra para os meus funcionários voltada pela linha de produção. A quantidade que eles produzirem, né, de assentos, de uma cadeira, então a quantidade que ele produzir é a quantidade que eu vou pagar a ele. Então eu vou pagar R$10 por unidade produzida. O que eu estou dizendo agora do meu salário? Que meu salário para esse cara é um salário variável. O que acontece com o salário de professores? Salário de professores é fixo ou variável? Depende da contratação. Se o professor ele é mensalista, então o salário dele vai ser um salário fixo. Agora, se o professor é contratado por hora trabalhada, então o salário dele é um custo variável. Então, a primeira dica que eu dou para vocês na hora que vocês estão fazendo, estão tendo um questionamento, ou vocês estão fazendo uma classificação numa empresa, a primeira coisa que você tem que verificar é a forma de contratação. Você vai ter que pegar o contrato da sua empresa. Eu volto a dizer para vocês, essa história de que vocês aprendem uma coisa na faculdade e na vida prática é outra, alguém está mentindo para vocês. Ou a faculdade está ensinando errado, ou o teu trabalho está fazendo completamente diferente. Ah, Viana, olha só, eu trabalho no escritório de contabilidade e tudo que eu faço no escritório é diferente do que você fala. Sabe por quê? Porque o usuário é diferente. O que a gente está falando aqui é sobre uma contabilidade voltada para a gestão. O nosso principal usuário aqui é o administrador, o dono da empresa. Então, é o proprietário. Aqui o nosso principal usuário é esse. O principal usuário do escritório de contabilidade não é o proprietário, lamento. É o governo. Quem faz contabilidade terceirizada, escritórios de contabilidade que contém as informações de uma empresa, ele está fazendo uma contabilidade voltada para governo, porque ali ele vai fazer todos os aspectos obrigatórios, tributários e fiscais, voltado para atender o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Então, por isso que contrata. Até porque a contratação desse pessoal é com foco nesses gastos, né, nesses impostos. Agora, quem está fazendo gestão é quem contratou. Quem está fazendo o que eu estou falando aqui é a contratação, não é o escritório de contabilidade. É por isso que a gente está falando sobre contabilidade de gestão, entende? Então, nesse momento, quando você vai fazer esse estudo de fixo e variável, você vai ter que pegar contratos da sua empresa. Notem que os livros falam assim, né? Custo fixo é um gasto dentro de um intervalo relevante. Que intervalo seria esse? É o intervalo que você está medindo aquele gasto. Então, por exemplo, o aluguel. O aluguel ele é fixo dentro de um intervalo. Geralmente qual é o intervalo? 3 anos, que é um contrato que a sua empresa está fazendo de aluguel. Né? Aluguel de um imóvel. Então, durante 3 anos, aquele preço não vai mudar. Ah, entendi. E se o preço mudar? Cara, o preço mudar, o comportamento não mudou. O gasto continua sendo fixo. Você só teve um aumento em função de quê? Da atualização daquele contrato. Por questões inflacionárias.
Então isso não muda o comportamento do gasto. Ele teve um aumento igual ao seu salário. Você é mensalista, você ganha para trabalhar durante tantas horas, tanto de 8 às 5, de 9 às 6, esse é o teu horário de trabalho, mas o seu salário é de R$ 2.000 fixo, ok? Então esse valor, mas agora eu tive um dissídio, eu tive um aumento, meu salário agora passou para 2.100, continua sendo um gasto fixo. Só que o custo fixo da sua empresa está aumentando em função de quê? Da inflação que a sua empresa está tendo. Então são essas coisas que você precisa estar atento. Até porque custo não é uma receita, né? Uma receita de um bolo, de uma sobremesa, que você vai fazer e vai ficar repetindo em todos os lugares que você passar. Pelo contrário, na hora que você está fazendo essa execução numa empresa, você tem que estudar a estrutura daquela empresa. Você tem que verificar todo o rol, porque, vamos lá, voltar para o salário. A folha de pagamento da sua empresa é uma folha fixa. Mas a contratação de cada pessoa ali dentro pode ser uma contratação variável fixa. Mas a sua empresa estabeleceu dentro daquele intervalo, qual intervalo? Olha só, minha folha de pagamento não pode passar de R$ 200.000. Então a sua empresa estabeleceu um intervalo. Então o gasto que eu tenho, o limite da minha folha de pagamento é R$ 200.000. Então nesse momento, considera-se a folha de pagamento como um gasto fixo, ok? Então esse é o gasto que ela limitou para se ter naquele negócio. Mas a minha contratação dentro daquela folha de pagamento pode ser uma contratação por hora. Você contratou uma pessoa para fabricar brinquedos. Então, cada unidade de brinquedos que ela fizer, ela vai ter uma quantidade para ser paga. Então, significa dizer que o custo dela é um custo variável. São esses pontos que a gente precisa verificar. Viana, eu consigo identificar rapidamente se um custo ele é fixo e variável na empresa e associar isso à nossa aula anterior? Consegue? Consegue. A gente pode conseguir verificar se um custo direto ou indireto ele também se comporta como fixo ou variável. Eu vou falar isso lá mais para frente. Mas a ideia é que, por exemplo, à medida que você vai tendo um aumento no seu gasto porque você aumentou a produção, então você caracteriza aquela questão do teu custo variável ou fixo. Então, se ele aumentou 5, a minha produção aumentando, então se ele aumentou com a minha produção aumentando, então a característica do meu custo é custo variável. Porque o custo variável ele depende da minha produção. E aí o que ele faz? Ele vai tendo um gasto maior. Nesse momento que essas empresas estão fazendo trabalhos em home office, seria interessante de você verificar que custo a tua empresa está tendo de redução. Porque, na verdade, o gasto agora está meio que se invertendo. Você está consumindo internet em casa, você está consumindo energia elétrica, você está tendo desgaste dos seus equipamentos, e tudo isso é gasto que está sendo repassado, né? Então é um gasto que você está tendo no seu patrimônio e a sua empresa está evitando. Sim, há a possibilidade da sua empresa evitar custo fixo. Há a possibilidade da sua empresa diminuir a quantidade de custo variável, porque esse custo não está sendo consumido. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua empresa não abra mais durante esse período, que ela fique fazendo todo um trabalho de home office. Sim, porque se vocês pegarem algumas empresas aí fazendo uma pesquisa, vocês vão verificar que tem empresa que está investindo em home office. Porque ela verificou que a produtividade aumentou e também, por tabela, o custo diminuiu. E aí a gente tem que verificar, o custo fixo foi que diminuiu, o custo variável foi o que diminuiu, porque a gente precisa notar que também dá para fazer uma associação desse custo variável sendo total ou unitário, esse custo fixo sendo total ou unitário, porque hoje todas as empresas estão querendo diminuir gastos. Agora pensem, né? Viana, eu posso afirmar que é melhor para minha empresa ter custo variável porque significa dizer que a minha empresa
no momento de dificuldade, esses custos fixos não existindo, seria melhor para ela, não dá para responder essa afirmativa como 100% correta, né? Porque eu preciso verificar, dentro desse contexto, dentro desse gasto todo que a tua empresa tem, qual o risco de se manter uma contratação somente variável, né? Imagina você contratar, você trabalha no hospital, você faz gestão de um hospital, gestão hospitalar, e aí a sua folha de pagamento toda é de profissionais horistas. Então todos os seus médicos trabalham ali por hora. E aí de repente você precisa de um dia de um médico, né, de plantão, esse médico não tem porque você só tem um médico horista. Você não tem um médico lá que ele é um médico mensalista, que seria até uma forma de médico gestor para verificar como é que está toda a disponibilidade de logística dos outros médicos dentro daquele setor. Então a gente precisa lidar com isso. Tem aluno até que me perguntou, e eu acabei não respondendo no vídeo anterior, se é melhor para uma empresa diminuir a sua folha de pagamento, ter menos funcionários e mais terceirizados. Eu sugiro que vocês façam pesquisa de TCC no trabalho de vocês, para vocês verificarem se para a tua empresa a carga tributária de uma folha de pagamento ela é maior do que a contratação de custo da tua empresa terceirizada. Então, o que é melhor para a sua empresa? Ter uma folha de pagamento fixa ou ter uma contratação terceirizada? Quem é que vai ter um gasto menor? Então, é isso que a sua empresa precisa verificar. Você precisa montar todo esse trabalho, né? Falando nisso, deixa eu pegar um gancho aqui, que eu acabei não respondendo o Márcio, ele me perguntou o que eu achava sobre BSC, Balance Scorecard, como um tema de monografia. O Balance Scorecard, pessoal, que é utilizado muito mais pela área de gestão do que pela área de contabilidade, ele apresenta a sua empresa como um todo. Seria ótimo para contador pesquisar sobre isso, porque os administradores estão investindo nessa área. Eu acho um excelente tema, já respondendo a pergunta, que tem 4 perspectivas para você analisar. Dentre elas, a perspectiva financeira. Imagina você que está fazendo projeções financeiras para sua empresa. Dentro do BSC, você deveria ter custos fixos e variáveis. Você precisa verificar com a posição de gasto da sua empresa. Então, são esses gastos que você precisa analisar para você tomar sua decisão na tua empresa. Porque se eu tenho todo um processo, né, verificando hoje que a tua empresa pode tentar reduzir gastos, por que a gente não tenta reduzir gastos de uma maneira que a gente saiba como esses gastos comportam? Né? Como esses gastos estão se comportando dentro da minha estrutura de gasto, né? Dentro da minha estrutura de custo. Porque se você tem um custo variável que aumenta de acordo com a sua produção, então como é que eu vou diminuir um custo variável? Porque para diminuir esse custo variável, eu preciso pensar na qualidade do meu produto. Eu não posso diminuir todos os gastos e acabar perdendo a qualidade daquele meu produto, que às vezes até é meu produto-chave. Faculdade, ela só contrata, né, de acordo com o MEC, 2/3 dos professores precisam ter mestrado e doutorado. 1/3 pode ser especialista, ou seja, você, se quiser dar aula numa faculdade, se você tiver graduação, pós-graduação, você pode, vai depender da sua faculdade se ela quer te contratar ou não. Mas geralmente as faculdades hoje estão querendo professores com mestrado ou doutorado. E aí, uma vez que a tua faculdade não quer contratar mestrado, porque o custo da hora de um professor com mestrado ou doutorado é muito maior. Mas e se eu contratar somente especialista? Será que a mão de obra vai ser melhor? Será que a qualidade do meu produto, né, que é aquela aula gerada, ela vai ser comprometida, né? Então a gente precisa começar a validar, começar a verificar. A mesma coisa isso no negócio.
Será que vale a pena a sua empresa contratar funcionários só de pós-graduação? Se aquela tua empresa não oferece, né, mão de obra, não oferece atividades voltadas para um conhecimento de pós-graduação, você faz uma pós-graduação porque você busca um conhecimento maior. E será que a sua empresa está pagando você para ter uma pós-graduação e esse gasto ela está sendo utilizada? Porque no momento que ela não está sendo utilizada, ela pode te cortar. Então é um custo que ela começa a evitar em função do momento de recessão. Então são essas coisas que a gente precisa verificar em relação ao comportamento do custo. Ele é variável porque à medida que eu vou aumentando o meu negócio, então eu vou aumentando todo o meu processo, né, de gasto. E é nesse momento que a gente precisa verificar como se comporta o custo unitário e o custo total. Ok? Então vamos voltar para o nosso exemplo da carrocinha. Quando a gente está fazendo a produção da nossa carrocinha, né, a economia informal, a gente falou que a gente vendia pizza, a gente vendia o hambúrguer, a gente vendia o cachorro quente, a gente tava também a batata frita, né? E para cada um deles a gente tinha determinados funcionários, sendo custo fixo, custo direto ou indireto. E agora a gente tem que classificar esses gastos pelo comportamento dele. Então, para fazer a produção desses produtos que a gente possui, a gente vai ter que ter farinha de trigo, a gente vai ter que ter a carne, salsicha, batata, queijo, óleo, a gente vai ter que ter molho, maionese, energia elétrica, a gente vai ter que ter gás e os salários. Agora, seria interessante que nesse momento vocês começassem a pensar, né? Desses gastos todos que a gente elencou, aumentando a produção, quais de cara você consegue observar que também vai ser acrescido na sua totalidade? Aumentei a produção, aumentou o gasto. Isso a gente já pode classificar direto o que são gastos. Fixo ou variável. O que são custos fixos ou variáveis. Então, por exemplo, a farinha de trigo. Se sou eu que vou fazer a pizza, toda aquela massa, então eu posso dizer que essa farinha de trigo vai ser um custo variável. À medida que a farinha aumenta, o consumo dela vai aumentar, porque eu vou vender mais pizzas, então é um custo variável. Ok? E aí, vamos fazer uma ligação? Se somente a pizza é a massa que eu produzo, então essa farinha de trigo, além de ser um custo variável, é um custo direto para o produto pizza. Assim como a salsicha, ele vai aumentar a produção. O consumo da salsicha aumenta conforme a produção do meu cachorro quente? Sim. Então, eu já posso fazer uma associação de que o gasto da salsicha é um custo variável e é um custo direto. Então, isso começa a fazer para facilitar a gente a tomada de decisões lá na frente. Agora, complicado na hora que eu vou falar sobre queijo, porque eu posso colocar queijo no cachorro quente e também eu posso colocar queijo na pizza. Então já começa a não ter mais somente o custo direto, a não ser que você saiba a quantidade de cada um efetivamente. Lembra do exemplo da energia elétrica? Eu tenho vários departamentos da empresa, mas eu só tenho um relógio naquele prédio. Então, a energia elétrica vai ser rateada para todos os departamentos se eu estiver fazendo um relatório por centro de custo. Agora, se eu tivesse um medidor em cada departamento, aquela energia vira um custo direto, ok? É a mesma coisa que eu estou falando sobre o consumo do queijo. Se eu sei quanto cada um vai produzir lá, bonitinho, e consumir, eu já posso fazer essa classificação direta e indireta. Então não venha para mim falar o que eu aprendo em faculdade é diferente do que eu estou aprendendo no meu trabalho. Alguém está enganando, ou você está deixando se levar. Feito isso, eu começo a verificar agora, separar aquilo que eu não consigo fazer visualmente, a classificação de custo fixo ou variável. E aí o que eu faço? Eu começo a verificar externamente.
Diana, a minha dúvida de toda a composição de gasto que você apresentou é em salários. Então a gente vai ter que fazer o que eu falei para vocês. A gente vai ter que ir lá no RH verificar como é que funciona a composição de gasto da sua empresa. Agora, vamos lá, vamos pensar no seguinte. Momento de crise, a sua empresa está cheia de custos fixos, né, salários. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né, da nossa economia informal. A gente tem um vendedor para cada produto desse, no mínimo, então a gente tem 4 vendedores, né? 4 pessoas trabalhando para fazer os nossos lanches, os nossos produtos. Contratamos para pagar R$ 1.500 a R$ 2.000 para cada um deles. Então, e agora? A gente não está vendendo, o que está acontecendo no nosso custo? Nosso custo está lá, sendo gerado, e a receita não está sendo gerada. Então, receita menos de gasto, a gente vai ter prejuízo, porque a gente não está tendo receita. Então, é nesse momento que a gente precisa verificar como é que está a composição de gasto da sua empresa. É melhor ela contratar fixo, é melhor ela contratar variável? Eu estou me fazendo entender? Vocês precisam voltar para a gestão. A gente precisa sair do papel, a gente precisa sair dessa formatação, porque a gente precisa ir até aos demais setores verificar qual é a projeção que a empresa tem. Se ela tem um plano de negócio, se ela tem um plano estratégico, se ela tem uma visão, né, para onde ela quer chegar, aonde ela quer alcançar. Então a gente precisa verificar se a gente precisa mudar aquela forma de contratação daquela empresa, ok? Então, quando a quantidade do gasto aumenta conforme ocorre o aumento da produção, então podemos classificar o custo como custo variável, ok? Então, quando o gasto permanece inalterado, com a empresa produzindo ou não, então podemos classificar o custo como custo fixo. E esse custo fixo total, no nosso exemplo, vai ser um custo fixo de R$ 4.000. E aí a gente vai usar como exemplo a nossa produção de hambúrguer. A empresa, né, como exemplo aqui, para gastar todo aquele produto, ela tem um custo variável por unidade de R$ 4,00. E aí, nesse momento, a empresa conseguiu produzir e vender 10 unidades. Verifiquem que o custo variável por unidade ele não se altera, então ele é fixo. O custo variável por unidade do hambúrguer continua sendo R$ 4,00. Mas olha só, a gente gastou 10 produtos, 10 unidades. Então, o custo variável total da empresa vai ser de R$ 40,00, ok? Diana, mas como é que eu faço o cálculo do custo fixo unitário? Então, vamos para a fórmula. Custo fixo total, né, os nossos R$ 4.000 lá, dividido pela quantidade que a gente produziu, né, quantidade produzida, então a gente vai ter o custo unitário. Então, vamos fazer o cálculo. Custo fixo total é igual a R$ 4.000, certo? Dividido pela quantidade produzida, que no nosso exemplo nesse momento são 10 unidades, certo? Então a gente vai ter um custo fixo unitário no valor de R$ 400. Agora vamos imaginar que a gente, no próximo período, a gente conseguiu vender 100 unidades de hambúrguer. Qual o valor do custo variável por unidade? Por unidade? É o mesmo. O custo variável por unidade vai ser de R$ 4,00. Agora, e qual vai ser o custo variável total? Aumentou a produção, aumenta o meu custo variável total. Então, meu custo variável total vai ser de R$ 400. E o custo fixo unitário para essa produção? Vai ser de R$ 40. Por quê? 4.000 é o meu custo fixo total, né? E eu vou dividir dessa vez pela quantidade produzida. E qual foi a quantidade produzida? 100 unidades. Então, 4.000 dividido por 100 unidades me dá um custo fixo de R$ 40, certo? Então, notem como funciona o comportamento desses gastos, né? Notem como funciona o comportamento desses gastos, porque o custo variável unitário, ele se mantém numa linha estável. Já o custo fixo unitário, ele vai reduzindo de forma inversa a quantidade produzida. No momento, olha só, no momento que eu produzi 10 unidades, o meu custo fixo unitário ficou em 400. Mas quando eu produzi 100 unidades, o meu custo fixo unitário passou para 40.
Então é uma relação inversa. À medida que eu aumento minha produção, meu custo fixo unitário ele é reduzido. É isso que as empresas buscam, tentar reduzir esse custo fixo unitário o tempo todo, ok? Então, o custo fixo unitário ele é variável. Parece até começar do discurso, né? Vamos continuar aqui. Vamos abrir, né, Vamos ver aqui agora, voltar para o gráfico e mostrar como é que funciona o comportamento dele através do gráfico, né? O custo variável por unidade, como eu falei, ele vai ter um gráfico estável, né? Vai ser fixo, assim como o custo fixo total. Já o custo variável total, ele aumenta conforme a minha produção aumenta. Então, o gráfico vai mostrar uma elevação no seu custo. Já o custo fixo unitário, ele vai ter uma tendência de redução em relação à quantidade produzida, ok? Então, para a gente entender como funciona isso, vamos botar num gráfico aqui, onde a gente vai fazer uma comparação de custo variável e custo fixo. O custo variável unitário desse nosso exemplo é de R$4. Só que então ele é fixo, independente de quanto vem produzir, não. Já a quantidade produzida vai aumentando, o que acontece com o meu custo variável? O meu custo variável também aumenta. Então, qual o custo variável? O custo variável total. Já o custo fixo, né? O custo fixo é unitário, a gente vai ter uma redução nele à medida que a nossa produção é aumentada. Então, o custo fixo unitário é variável. Então, aumentei a minha produção, eu vou diminuir meu custo fixo unitário. Porém, o custo fixo total de R$4.000, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo estável, ok? E aí agora, para a gente fechar o nosso raciocínio, vamos abrir nossa mente, abrir nossa caixola e pensar que geralmente, né, o custo variável, né, os custos variáveis são custos diretos e os custos fixos são custos indiretos. A gente tem que pensar nisso e falar geralmente porque, cuidado, que a gente sempre tem a maneira de pensar e de fazer essa classificação de acordo com a estrutura da sua empresa. Vamos dar um exemplo? A carne que é utilizada no hambúrguer, a salsicha utilizada no cachorro-quente, são custos variáveis e ao mesmo tempo custo direto. O aluguel da carrocinha, onde a gente, né, vai pegar e ratear na batata, hambúrguer e os outros produtos que a gente vem a vender. Então, os custos fixos dessa carrocinha, né, todo o gasto que ela vai ter em função, vamos supor que é a nossa carrocinha alugada, tá? Então, esse aluguel, além de ser um custo fixo, ele vai ter rateio nessa linha de produção e ele vai ser indireto. Geralmente. Por que eu estou falando geralmente? Porque imagina se a carrocinha da sua mãe lá, do seu pai, do seu tio, do seu parente, só vende cachorro-quente. Então, é um custo fixo que não vai ser rateado porque você só tem um produto. Então, aquele aluguel é fixo, porém, ele é um custo variável. Ok? Eu fico por aqui. Beijo e tchau!